bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, nós temos a honra de entrevistar Leonardo George de Magalhães, que é diretor de Finanças e Relações com os Investidores da CEMIG. A CEMIG que está ganhando pela 16ª vez esta premiação na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Leonardo, parabéns por mais esse prêmio. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Luiz. Agradeço, tudo ótimo. Agradeço a ANEFAC pela oportunidade. Mais uma vez, estarmos participando do Troféu Transparência. Como você comentou, 16º ano, mas para nós é sempre um motivo de orgulho estarmos presentes mais uma vez. Leonardo, e o que significa para a CEMIG ganhar pela 16ª vez o Troféu Transparência? Bom, para nós da CEMIG, ganhar o Troféu Transparência é motivo de muito orgulho. Como eu comentei, representa o esforço, o reconhecimento externo do esforço que a administração faz no dia a dia em ser transparente e em prover informações de qualidade às partes interessadas. Nós estamos falando da sociedade, aos mais de 8 milhões de clientes e aos mais de 200 mil acionistas que a companhia tem. Então, é um motivo de orgulho para a gente muito grande e ainda mais vindo da ANEFAC e da FIPECAF, que são duas instituições muito sérias, de muito respeito no mercado, e a gente considera o Troféu Transparência realmente o Oscar da contabilidade, da transparência no mundo corporativo brasileiro. Leonardo, na sua visão, o que é realmente uma demonstração financeira transparente? Bom, claramente existe uma simetria de informações entre a administração, entre o corpo diretivo, executivo de uma companhia e os seus acionistas e demais partes interessadas. Nós entendemos que a porta de entrada de conhecimento das partes interessadas a uma companhia é através das suas demonstrações financeiras. Então, nós entendemos que as empresas têm a obrigação de prestar informações adequadas, buscando reduzir essa simetria de informações que existem entre a empresa e seu corpo diretivo e os demais partes, os acionistas, os fornecedores, os agentes de financiamento. E a gente entende que informações financeiras adequadas, de boa qualidade, elas ajudam a esses agentes a entenderem melhor a empresa, o seu negócio e as perspectivas também da companhia com relação ao médio e longo prazo. Leonardo, a gente sabe que aqui no Brasil as normas contábeis da CVM já são bastante rigorosas, né? São complexas, mas a gente observa também que as empresas que ganham o Troféu Transparência ganham exatamente porque superam essas normas, entregam sempre um algo a mais. E no caso da CEMIG, tenho certeza que não é diferente. Caso contrário, a empresa não teria ganho 16 vezes. Vocês têm esse desafio interno de sempre entregar um algo a mais do que a lei vigente solicita? Luiz, eu entendo que adotar as normas com correção é praticamente uma obrigação das empresas. Como você comentou, tudo é um ambiente muito complexo, o setor elétrico especialmente tem as suas complexidades adicionais que fazem com que, além da regulação do mercado de capitais, existe a regulação do setor elétrico que, por si só, ela traz a desafios adicionais para as companhias. Eu acho até por isso que tem várias companhias do setor de energia presentes sempre no Troféu Transparência, mas mais até do que eu acho que são questões técnicas que envolvem o fato de a gente estar aqui hoje mais uma vez, é a questão que envolve uma cultura da empresa em buscar ser transparente. A gente entende que ser transparente não é uma questão que está isolada à controladoria das empresas, é uma questão que tem que permear toda a organização, passa pela área de RI, passa também pelas demais áreas da empresa, que tem que ter essa preocupação em estar de forma responsável divulgando as operações da companhia de forma apropriada a todas as suas partes interessadas. Então, eu entendo que mais do que uma questão técnica, porque às vezes as empresas ficam muito mais preocupadas com uma questão técnica isolada, às vezes que pode dar certo em um ano, mas se esquece essa questão cultural de criar esse ambiente de transparência dentro das organizações, que a gente acha que com isso a chance de sucesso nesses processos em que o mercado te veja com uma boa reputação pelo fato de você ser transparente, acaba aumentando. Aliás, nesse contexto, Leonardo, a gente ouve muito no mercado as pessoas dizerem, olha, no final das contas vale a pena para a empresa ser transparente, porque isso acaba gerando valor para a própria empresa, para os acionistas,
para os stakeholders em geral. Eu queria saber se você concorda com isso, que transparência gera valor, ou no fundo, isso é um discurso politicamente correto do mercado. Luiz, para nós da CEMIG, a gente tem uma percepção muito clara que transparência, mais do que discurso, apenas pensando que é uma boa prática, é uma questão que gera muito valor. Nós entendemos que quanto mais informações que você fornece ao mercado, quanto menor é a simetria de informações entre o corpo diretivo e os investidores, os agentes de financiamento, a sociedade em geral, melhor a reputação da empresa, mais conforto o investidor tem para investir da companhia, um agente de financiamento tem de reduzir suas taxas para poder emprestar recursos para a companhia. Então, no final das contas, você consegue materializar claramente essa transparência, essa qualidade na divulgação das informações, que se traduz em melhor reputação, em menores taxas de financiamento e efeitos financeiros em função dessas boas práticas de transparência e divulgação. Ô, Leonardo, uma curiosidade. Quantos anos de profissão você tem? Luiz, eu vou dizer mais de 30 anos de profissão. Eu entrei na CEMIG com 18 anos. Então, tenho mais de 30 anos que eu estou na empresa. E eu posso te falar que, desde minha época de analista contábil aqui na companhia, eu via as empresas ganhadoras do Troféu Transparência, eu ficava pensando como que a CEMIG poderia ganhar o Troféu Transparência em algum momento. Então, o primeiro ano foi um ano de grande... foi muito bom para nós, foi um ano de grande emoção e depois disso, esses 16 anos, a gente continua tendo, igual eu comentei, a mesma emoção de estar presente no Troféu Transparência. Agora, imagino que nessas 3 décadas você acompanhou uma evolução incrível do mercado, né? Não só pelo volume de informações que cresceu muito, como também pela própria transparência que foi aumentando, né? Você poderia destacar de evolução em 30 anos? Luiz, é interessante isso, e quando a gente pega o balanço, a gente analisa de forma comparativa as demonstrações financeiras das empresas, nem precisa voltar 30 anos, não, vamos voltar num período até menor de tempo, 15, 20 anos atrás, no início desse século, e como são as demonstrações hoje, nós percebemos que as demonstrações hoje elas são muito maiores do que eram, e com muito mais qualidade. Mas não é porque nós entendemos que, lógico que o mundo está mais sofisticado, mas hoje também as empresas se preocupam mais em divulgar as informações. Antes, demonstrações financeiras era apenas para atender a um regulamento legal, a alguma regulação do mercado de capitais, atender a lei das SA, no caso da CEMIG, Empresas de Capital Aberto. Sendo que hoje a perspectiva é muito diferente. Atender a obrigação legal deixou de ser um objetivo primário, secundário, é uma obrigação. Hoje a demonstração financeira ela tem um outro objetivo que é muito diferente do que existia anteriormente. A sociedade exige muito mais hoje das companhias do que se refere à divulgação das suas informações. Então, a gente acha que nesse ambiente, as empresas onde o mercado exigiu cada vez mais, os investidores também exigindo mais transparência, as empresas todas tiveram que se modificar, criar desafios novos para aumentar a qualidade das suas demonstrações. E a gente entende o seguinte, o balanço da companhia hoje, as demonstrações financeiras que ganharam aqui este ano de 2019 foram muito diferentes daquelas demonstrações do ano lá de 2001, 2002, porque o mundo gira, fica mais sofisticado e as empresas também são obrigadas a cada ano a se aperfeiçoarem, senão, com certeza, no ano subsequente ou mais na frente, elas vão sair do Troféu Transparência, porque exige uma constante evolução das empresas no que se refere à divulgação das suas informações ao mercado. Perfeito. Leonardo, a gente está esse ano num ano atípico, né, num ano de pandemia, mas o Troféu Transparência 2020, como você bem destacou, ele avaliou as demonstrações de 2019, foram divulgadas no começo do ano. No caso específico de vocês da CEMIG, chegou a dar tempo de ter algum impacto a pandemia na divulgação de 2019 ou não deu tempo? Não deu tempo, Luiz. Mas acaba que cada ano ele tem as suas especificidades, né? Acaba que o ano de 2019 foi um ano que a companhia teve alguns eventos não recorrentes bilionários, a gente ganhou uma ação judicial muito grande, foi um evento recorrente positivo. Também tiveram algumas questões que envolviam as nossas participações em sociedades onde nós temos participação, temos participação no controle, que geraram de nós divulgações e desafios adicionais no que se refere à divulgação.
Lógico que para 2019 não teve nenhum evento que se pudesse se comparar à pandemia, mas também teve os seus desafios. E agora, 2020, como é que está o dia a dia do seu trabalho, da sua equipe? Eu não sei se no caso de vocês a equipe está mais em home office ou não, mas está mais difícil preparar os relatórios, juntar as informações? Você poderia detalhar para a gente o impacto da pandemia no dia a dia de vocês? Bom, Luiz, no que se refere à divulgação das informações da companhia, o momento que a gente acha que foi mais desafiador foi no início da pandemia. Foi lá na segunda quinzena de março, onde nós tínhamos várias questões para resolver de forma muito rápida. Primeira questão, como você mesmo comentou, a questão do home office. Em apenas uma semana, a CEMIG colocou em home office mais de 3.000 pessoas, praticamente todo o seu corpo administrativo, a área de controladoria, toda a área financeira da empresa, ela entrou em home office apenas em uma semana, e aí a empresa teve que se estruturar dentro desse processo. E aí, nessa segunda quinzena, a apreensão relacionada ao que iria acontecer com o ano de 2020, no que se refere às operações e o impacto da pandemia nos resultados da companhia. Então, nós sabíamos que teríamos uma redução de mercado, uma preocupação grande com a inadimplência, e durante todo esse período, a companhia criou um comitê de gerenciamento da crise, justamente que se reunia todos os dias, incluindo os finais de semana, para poder estar divulgando as informações para o mercado. E dentro desse contexto de transparência, a companhia fez reuniões extraordinárias com os investidores para que pudesse estar ao tempo inteiro esclarecendo aos investidores o que estava acontecendo com a companhia, nas informações trimestrais, uma divulgação bastante ampla dos efeitos da Covid, da pandemia sobre as nossas operações e como que a companhia estava lidando com isso. Aí é importante lembrar que a CEMIG tinha uma preocupação muito grande. Nosso principal objetivo era garantir que os hospitais, todos os órgãos públicos pudessem funcionar sem nenhum tipo de interrupção no fornecimento de energia, e a gente foi exitoso em todo esse processo. Garantir também a saúde do nosso corpo de empregados, essa era outra preocupação primária da companhia. E nós entendemos que hoje, passado esse período mais difícil, que foi o segundo trimestre praticamente do ano de 2020, a gente entende que a gente está conseguindo, a empresa foi resiliente e a gente conseguiu lidar com esse momento desafiador. Agora, nós entendemos que no final do ano, o desafio no que se refere às demonstrações financeiras é justamente deixar bastante claro todos esses efeitos no balanço, né, em função dos resultados da companhia que foram afetados em função da pandemia, mas também mostrar como que a companhia assumiu a sua responsabilidade social e como que ela demonstrou essa responsabilidade no seu relacionamento com a sociedade e também com o seu corpo de empregados, de colaboradores, nesse momento tão difícil que o Brasil está passando, como todo mundo. Muito bem, para a gente encerrar a entrevista, Leonardo, eu queria destacar o seguinte, todos os anos, centenas de empresas tentam ganhar o troféu Transparência, né? Chegam muito próximas, batem na trave, mas muitas não conseguem. No caso da CEMIG, 16 conquistas. Eu não podia deixar de perguntar para você, deixar aqui alguma dica, uma sugestão para as empresas que ainda não chegaram lá. O que elas poderiam melhorar em termos de governança corporativa, ou mesmo na transparência da demonstração financeira? Que sugestão se poderia deixar para essas empresas que almejam ganhar o prêmio? Tá ótimo, Luiz. Bom, eu sempre, como eu comentei, eu entendo que ser transparente, se preocupar e dar informações de qualidade para o mercado, informações tempestivas, informações úteis, informações que possam fazer as partes interessadas entender a empresa, mais do que uma questão de técnica, é uma questão de cultural, é uma questão que envolve o espírito reinante na companhia no que se refere a essa questão. Então, eu entendo que uma empresa, isso vale para a CEMIG, vale para as demais empresas também, certamente, que participam do Troféu Transparência ou não, elas devem, eu entendo que, culturalmente, elas devem aprimorar os seus processos de forma que todo o time envolvido no processo de divulgação das demonstrações financeiras entenda quanto é importante o trabalho deles com qualidade e que essas demonstrações financeiras consigam divulgar não só as informações positivas, que são importantes, mas também os riscos da companhia de forma adequada, as questões que preocupam, de forma que aquela pessoa, o usuário da demonstração financeira, consiga fazer a avaliação adequada da companhia. A gente entende que, agindo dessa forma, você aumenta a reputação da empresa e
e traz muitos benefícios em função desse processo. Então, a questão cultural é muito importante, é fazer as pessoas entenderem que ser transparente é sempre uma questão, é sempre, no final das contas, traz benefícios positivos para a companhia, para a direção e para os seus investidores e demais partes interessadas. Muito bem, nós entrevistamos Leonardo George de Magalhães, que é diretor de Finanças e Relações com os Investidores da CEMIG, a CEMIG que está ganhando pela 16ª vez o troféu Transparência na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Leonardo, mais uma vez, parabéns pela premiação, muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luiz, um abraço a todos vocês. E fiquem ligados nesta série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC com apoio e divulgação dos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.